Olá, meus amores, tudo bem? Bom, o tema da nossa aula de hoje é porcentagem, tá? A porcentagem, ela é representada por esse símbolo aqui, que a gente lê como porcento, tá? Por exemplo, nós temos aqui esse número e esse símbolo. E aqui nós podemos ler 25%, tá? Outro exemplo esse aqui, 34%, tá? E o que significa 25%, 34%, 50%? Bom, significa que eu tenho 25 partes de 100, tá? No caso, o 100 vai ser o meu total. Eu tenho 100 partes, por isso o nome é porcento, tá? Eu vou ter 25 partes de 100. Aqui no caso de 34%, então eu tenho 34 partes de 100, tá bem? Bom, então como aqui sabemos que 25% são 25 partes de 100 no total, a gente ainda pode reduzir essa fração, tá? E aí como nós vamos reduzir? Daquele mesmo jeitinho que nós já aprendemos, tá? Ó, 25 sobre 100, e aí eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar aqui por 5, certo? E aí eu vou ter 25 dividido por 5 é 5. E 100 dividido por 5 é 20, certo? E aqui ainda podemos novamente simplificar por 5. Então, eu vou ter aqui, ó, simplificando por 5. Lembrando que eu preciso sempre dividir no tanto numerador quanto denominador pelo mesmo valor, tá? Então, 5 dividido por 5 eu vou ter 1. Sobre 20 dividido para 5, eu tenho 4. Então, eu tenho 25% é igual a 25 sobre 100, que é a mesma coisa de 1 sobre 4, tá? Outra forma de escrever de representar esse número aqui, 34%, é por meio dos números decimais, tá? Lembra aqueles números lá que tinha vírgula, 0,1, tá? Então, esse número também pode ser escrito dessa forma. Por quê? Porque aqui nós temos uma base 100, tá? E aí, como fica esse número aqui? 34 sobre 100, ele vai ficar 0,34, certo? Como temos uma divisão por 100, então nós temos duas ordens após a vírgula. Então, vamos lá. Para representar uma fração em forma de porcentagem, então, nós vamos escrever dessa forma assim. Aqui nós temos 8 sobre 100. Isso quer dizer 8%, tá? Então, eu vou ter 8 e o símbolo de porcento, certo? Aqui outro exemplo. 99 sobre 100. Então, aqui nós temos 99%. E aí, a gente escreve dessa forma, utilizando o símbolo porcento, tá bem? Utilizando esse mesmo exemplo, nós vamos escrever esse número por extenso, tá? Então, nós temos aqui 8 sobre 100, que é igual a 8%. Então, aqui, ó, vai ficar 8%, tá bem? Então, essa aqui é a forma escrita, tá? A forma por extenso dessa representação. Então, como vimos, os números em forma de porcentagem, em forma de fração e em forma de número decimal, agora nós vamos transformar esses números, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 63 sobre 100. Então, em forma de porcentagem, a gente vai representar como 63%, tá? Outra forma de escrever é como número decimal. E aí, esse número ele vai ser escrito como 0,63. Por quê? Como eu tenho aqui, ó, uma divisão por 100, então nós teremos duas ordens após a vírgula, tá? 9%. Então, aqui eu tenho representado como forma de porcentagem. Em forma de fração, nós teremos 9 sobre 100. Em forma de número decimal, nós teremos 0,09, tá? 27%. Então, eu vou ter 27 sobre 100. Ou em forma de número decimal, nós teremos 0,27, tá bem?
Agora que nós já aprendemos a representar um número, uma porcentagem, agora nós vamos aprender a calcular a porcentagem, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo. Em uma sala com 45 alunos, 20% preferem usar shorts. Então, quantos são esses alunos? Então, nós iremos calcular 20% de 45 alunos, tá bem? Então, voltando aqui, nós temos que calcular 20% de 45, tá? 20% nós sabemos que é 20 sobre 100, tá? E aí fica mais fácil trabalhar com multiplicação utilizando a fração, tá? Então, nós temos 20 sobre 100 de 45. Então, aqui nós temos a multiplicação, certo? Então, sempre que eu for calcular a porcentagem de um número, eu vou utilizar a operação multiplicação, tá? Lembrando que na multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Nesse caso, nós temos 20 vezes 45, que é igual a 900, e repetimos o denominador, que é 100, tá? Então, 900 sobre 100, isso aqui vai ser igual a 9, tá bem? Então, 9 alunos preferem shorts. Então, 20% de 45 é igual a 9. Aqui nós temos outro exemplo, tá? 50% de 200. Nós sabemos que 50% é a metade, tá? Então, a metade de 200 nós já sabemos que é 100 unidades, certo? Mas aí nós vamos fazer aqui o cálculozinho pra gente ter certeza desse número. Então, nós temos, ó, 50% é 50 sobre 100 de 200. Então, aqui vai multiplicar por 200, tá? Então, vamos lá multiplicar. 50 vezes 200 é igual a 10.000 sobre 100, certo? E aí, nós vamos dividir esse número. 10.000 dividido por 100 é igual a 100. Então, 50% de 200 é igual a 100, tá? Aqui temos mais um problema, tá? Pra gente finalizar. Vera pagou R$130 por um casaco. Esse casaco, ele custava R$150. Então, o desconto, ele foi maior ou foi menor do que 20%? Então, ó, era 150 e ela pagou 130. Aí, ele quer saber se o desconto ele foi maior ou menor do que 20%, tá? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é realizar a subtração para ver de quanto foi o desconto em reais, tá? O casaco, ele custava R$150 e ela pagou R$130. Então, isso é igual ao quê? A R$20, certo? Então, a gente quer saber se o desconto foi maior ou se ele foi menor do que 20%. Então, o que podemos fazer? Calcular 20% de 150, tá? Então, vamos calcular 20% de R$150. Então, ela teve um desconto de R$20, e aí nós queremos saber se esse desconto ele é maior ou ele é menor do que 20%, tá? Então, vamos calcular aqui 20% de R$150. Então, 20% é 20 sobre 100 vezes 150, tá? Sobre 1. Se eu quiser deixar organizado, tá? Então, nós temos a multiplicação de frações, em que basta multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. 20 vezes 150 vai dar 3.000. E 100 vezes 1 é igual a 100. Então, ó, nós temos aqui 3.000 dividido por 100, que isso aqui vai ser igual a 30, tá bem? Então, 20% de 150 seria R$30. E o desconto foi de R$20. Então, o desconto ele foi menor que 20%, certo? Para finalizar e relembrar, porcentagem ela é representada por esse símbolo, que se chama porcento, tá? E ela pode ser escrita
representada dessa forma aqui, utilizando o símbolo 9%, ou ela pode ser escrita desta forma também, 9 sobre 100, e também pode ser escrita como um número decimal, que nós temos 0,09. E para calcular a porcentagem de um número, basta a gente multiplicar, utilizar a operação multiplicação. Então, nós teremos 20 sobre 100, que multiplica 100. E aí, nós encontramos o resultado, certo? Um beijo para todos vocês.